Assisti a alguns dos vídeos do seu canal e decidi mandar minha história. A minha história é com um alemão. Nós nos conhecemos por meio de um amigo brasileiro em comum, que mora na Alemanha, e começamos a seguir um ao outro no Instagram, e trocamos mensagens e gostei muito dele. O que me chamou mais atenção nele foi a personalidade extrovertida, totalmente diferente da imagem que eu tinha na cabeça dos alemães, pois eu pensava que eles fossem todos fechados e carrancudos. Me enganei. Ele também já conhecia a cultura brasileira, pois fez intercâmbio de trabalho voluntário no Brasil por um ano e não tinha em mente aqueles preconceitos idiotas que muitos gringos têm do Brasil e das brasileiras. E isso se deve ao fato justamente por ele ter tido contato próximo com o Brasil e com a cultura brasileira. Depois de um tempo, conversamos quase diariamente por videochamada, até que ele me perguntou quando eu iria vê-lo pessoalmente. Naquela época, nem passaporte eu tinha tirado. Então pedi para ele vir ao Brasil, já que ele é viajado e já conhece o país. Por causa do trabalho, ele não pôde vir ao Brasil, então ele se ofereceu para me ajudar a pagar a passagem até a Alemanha e eu aceitei, claro. Como eu tenho uma tia que mora num país que faz fronteira com a Alemanha, eu pensei que se alguma coisa desse errado, eu poderia simplesmente entrar em contato com ela e ficar na casa dela na pior das hipóteses. No mais, eu já morria de vontade de conhecer a Europa, e essa era a minha chance. Depois de ter tirado meu passaporte sem muitas expectativas na cabeça e pronta para a primeira grande aventura da minha vida, eu embarquei para essa viagem e o conheci pessoalmente na Alemanha. O encontro cara a cara não me decepcionou, pois ele era alto, lindo e loiro como nas fotos. Porém, não houve aquela química imediata que casais devem ter, se é que vocês me entendem. Confesso que isso foi um pouco decepcionante, mas inicialmente eu ignorei, porque nunca fui uma pessoa apaixonada e louca de amores por ninguém. Sempre dei prioridade para outros fatores, como boa convivência e personalidade. No tempo que fiquei lá, visitei muitos lugares pela Alemanha e alguns países que fazem fronteira por ali. Enquanto ele não estava trabalhando e nos fins de semana, ele ia comigo e conheci várias cidades diferentes da Alemanha assim, dessa forma. Fiquei nessa por um mês e curti tanto que decidi esticar minha estadia para mais um mês, já que sou autônoma, trabalho com coisas online e não preciso estar fisicamente presente em um lugar específico para trabalhar, além de ter guardado um bom dinheiro de reserva e até consegui visitar minha tia no país vizinho. O gringo em questão até que beijava muito bem e era bom nos paranauês, embora não fosse o melhor que eu tivesse ficado, mas me respeitava, até que era muito carinhoso, tinha um instrumento bem generoso. Mesmo assim, não conseguia ter sentimentos por ele, aquele sentimento de casal mesmo, sabe? Para falar a verdade, fazia um bom tempo que eu não conseguia ter sentimentos por alguém, porque meu passado em relacionamentos é bem traumático. E falando do meu passado, o que eu posso dizer é que quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, namorei um cara que terminou comigo literalmente da noite pro dia, sem motivo nenhum. Estávamos ótimos e no dia seguinte ele simplesmente sumiu do mapa e não quis mais falar comigo. Depois, por amigos em comum, eu descobri que ele saía falando mal de mim para todo mundo. Falava mal da minha aparência e condição financeira e disse que preferia uma mulher peituda de família rica. Esses prints foram mandados para mim. Ele realmente utilizou esses termos. Quando eu ainda tinha 15 anos, um cara que eu gostava muito me ameaçou de me violentar, simplesmente por causa de uma piadinha que eu fiz. Estávamos falando sobre homens bonitos e ele soltou uma dessas. Tu não sou gay não, tá? E eu, querendo descontrair o assunto, falei ingenuamente. Não me importo se você mijar sentado. E ele ficou enfurecido e falou: Quer que eu te violente agora para te provar que eu sou homem? Isso tem quase 10 anos, mas a dor das lembranças ainda habita em mim. Por fim, já na faculdade, com meus 19 anos, eu me envolvi com um homem machista, que eu acreditava ser protetor, mas era extremamente controlador e queria que eu pintasse o cabelo do jeito X ou Y. Não queria que eu emagrecesse porque ele gosta de mulheres voluptuosas e se sentia extremamente inseguro em saber que eu estava construindo minha própria independência financeira.
chegando até um dia dizer que se sentia muito desconfortável se a mulher dele ganhasse mais que ele. Olha o tamanho da ignorância. Eu acho que eu busquei sem saber todos esses relacionamentos abusivos porque cresci com um pai abusivo, que batia muito e abusava psicologicamente da minha mãe e dos meus irmãos. Não apenas isso, eu fui abusada na infância pelo avô da minha prima. E ele até chegou a me oferecer sorvete e disse que ia me ensinar a andar de bicicleta em troca de eu prestar alguns favorizinhos picantes a ele. Isso eu com apenas 8 anos de idade. Depois desse último relacionamento, eu comecei uma terapia e deu muito trabalho para reverter todos esses traumas, tanto de relacionamento abusivo quanto dos outros abusos que eu sofri na infância. Quando eu estava melhorando, logo comecei a minha história com esse alemão, mas eu senti que eu criei a tendência de reprimir qualquer tipo de proximidade emocional com alguém, talvez por medo de ser agredida novamente. Por fim, apesar de ter achado o alemão extremamente legal, escolhi não ter nada sério com ele, porque não acho certo me envolver com alguém sem ter sentimentos reais. Tentei buscar esses sentimentos dentro de mim ou até mesmo construí-los, mas não consegui de jeito nenhum. Falei isso para ele, fui sincera. Ele respeitou minha decisão e no final dos 2 meses eu voltei ao Brasil. Hoje eu estou aqui planejando voltar à Alemanha para fazer minha pós-graduação lá. Estou estudando o idioma e juntando dinheiro. O que eu tenho a dizer a todas vocês depois dessa experiência que eu tive é que não criem grandes expectativas em relacionamentos com ninguém antes de conhecerem de fato a pessoa pessoalmente. E menos ainda se tiver passagens de avião e pontes aéreas envolvidas no meio, porque isso torna tudo mais difícil. Se quiserem ir para o exterior, tenham um objetivo maior, tenham um foco, que só dependa apenas de você e do seu esforço, e que não tenha as vontades e caprichos de outra pessoa no meio disso, pois desse jeito você estará dependendo pura e simplesmente do seu esforço. Nunca coloque as suas expectativas e nem dependa de ninguém, porque você pode se decepcionar. Esse foi o vídeo de hoje. A amiga que mandou a história, muito obrigada por ter enviado, eu adorei seu relato, bem sensato. Se você tem um comentário para fazer, comenta aí embaixo. Um abraço e até a próxima.